Bom dia, a paz do Senhor, povo abençoado, escolhido de Deus, que maravilha, né? Estamos hoje exatamente no dia 2 de março, segunda-feira, né? A semana que dá continuidade, né? Que coisa maravilhosa. E nós estamos chegando agora com o nosso cantinho do coração, trazendo para você hoje a palavra crer, não é? Estamos no mês da mulher, como eu falei, nós estaremos sempre falando sobre alguma mulher no cantinho do coração. E hoje eu encontro na Bíblia alguém que creu em meio à escassez, não que ela fosse pobre, ela tinha bastante recurso, mas ela já tinha gastado tudo que tinha. Eu me refiro à mulher do fluxo de sangue, né? Ela sofreu 12 anos com aquela hemorragia, mas houve um dia que ela ouviu falar que Jesus ia passar em uma região próximo aos seus percursos do caminho onde ela teria que atravessar. E aí ela viu a multidão e Jesus lá pregando, e ela não foi por cima gritando e dizendo: quanto é que o senhor quer para me curar? Eu tenho dinheiro, já gastei muito, mas ainda tenho. Não. Quem precisa não chega desta forma, né? Mesmo que tenha dinheiro, porque tem coisas que o dinheiro não resolve. E ela foi por baixo. A palavra diz que ela foi por baixo. Ela se rastejou por baixo. Eu imagino aquelas pessoas empurrando aquela mulher. Dizem, aquela mulher fedida, né? Que vive aí doente, essa mulher que é abandonada da sociedade. Ela já teve alguma coisa na vida, mas hoje é uma pobre coitada. E ela não se importou com o que diziam. Ela foi por debaixo. E diz a palavra que ela tinha um foco. Qual era o foco dela? Tocar na orla do manto do Senhor Jesus, porque ela cria piamente que se ela tocasse, ela seria curada, né? E isso aconteceu literalmente. Por quê? Porque ela focou naquilo que ela queria e ela foi. E diz a palavra que no meio do discurso de Jesus, ele para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos disseram, né? Vou falar na nossa linguagem, né? Oxente, Senhor, multidão aqui nos aperta. E o Senhor vem, pergunta: quem te tocou, mestre? E ele disse: eu sei que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? E o mestre insiste, e ela fragilmente, né? Ela levanta as mãos cansadas, o corpo frágil, e ela levanta as mãos morrendo de medo, dizendo: fui eu, Senhor, quem te tocou. E o Senhor disse para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. E quando o Senhor diz isso, é porque ele já curou, ele já resolveu, ele já abriu a porta, não é? Ele já devolveu a saúde, e aquela mulher saiu de lá vitoriosa, né? Aquela mulher saiu de lá curada. Por quê? Porque ela focou no objetivo. E você, mulher que me ouve nesta manhã, qual o seu foco? Você está focada em quê? Então, naquilo que você está focada, não desfoque, mesmo em meio às críticas, mesmo em meio aos dissabores, né? Eu me lembro de Bartimeu, ontem eu falei sobre ele lá, numa agenda que eu fui atender, e aí eu dizia lá na pregação, na mensagem da noite, no culto da família, que Bartimeu, ele não se importou, irmãos. Quanto mais o povo mandava ele se calar, mais ele gritava, porque dentro dele tinha uma esperança. E Jesus chegou, não é? E eu acredito que aquela turma do Sinédrio que mandava ele parar, foram eles que levaram Bartimeu até Jesus, né? E Bartimeu já estava focado, já estava crendo que o milagre ia acontecer, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Bartimeu saiu de lá curado, crendo, porque ele já creu desde o momento que alguém disse para ele que Jesus ia passar pelo lugar. Até porque ele era cego, ele não era surdo, né? E quando você crê, né, existem vários fatores lá que confirmam que Bartimeu estava convicto da vitória. Assim foi esta mulher.
do fluxo de sangue. Ela foi até o seu último instante de força que ela tinha. Ela usou toda a sua força corporal, aquele corpo frágil, e ela foi se arrastando por trás da multidão. E quando você se prostra diante daquele que pode, aleluia, quando você se prostra diante daquele que tem a solução. Ei, você que me ouve, é você mesmo aí, olha. Se prostre diante de Jesus. Chore aos pés de Jesus. Se pranteie aos pés de Jesus. Não se curve diante de homem. Se curve diante de Jesus. Se prostre crendo diante de Jesus, porque é Jesus que tem a solução para a sua vida. Amém? Fechando o cantinho do coração, estamos agora chegando. Eu peço licença para chegar com você com mais um Café com Deus Pai. Como já falei, mas posso repetir, dia 2 de março de 2026, estamos agora chegando com muita alegria, com muita ousadia da parte do Eterno, que a glória e a honra, o poder seja para Deus e não para nós. Não temos céu para guardar a glória. Eu tenho um pequeno céu de boca que cabe um garfo pequeno, que minha boca é pequena, mas eu quero dizer que a glória toda é daquele que pode, daquele que é, daquele que faz, daquele que resolve, daquele que restaura, daquele que faz o impossível acontecer. E nós estamos hoje com o nosso Café com Deus Pai, com um tema lindo, né? O justo. Quem é justo aí diz amém. Oh, glória, pela fé eu estou escutando amém, 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 amém. Salmo 92, versículos 12 e 13 diz assim, olha: os justos florescerão como a palmeira. Oh, glória, que coisa maravilhosa, né? Florescer como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Glória. Essas palavras são do salmista Davi, baseado na temática só suporta o vento quem tem raiz, né? Essas palavras são do salmista Davi, que era músico e um poeta nato. Ao descrever a vida do justo, propôs que o justo florescerá como a palmeira. O justo é aquele que teme ao Senhor e não anda pela própria justiça, mas pela misericórdia de Deus. De que forma nos enquadramos aqui? De que forma nos enquadramos aqui? Não é? Então tem que prestar atenção nessa história, porque se você é servo de Deus, você é um justo. Então viva como o justo tem que viver. Se eu for explicar como cresce e floresce uma palmeira bem-sucedida, diria: observe a palmeira, que incrivelmente cresce de dentro para fora, enquanto as demais árvores crescem por camadas exteriores, uma em cima da outra. Que bela lição extraímos dessa analogia. Todo crescimento de um ser humano, quando é exterior, não é saudável, pois é necessário crescer primeiramente dentro de si. Outra característica da palmeira é o coração branco e macio, não podendo estragar-se facilmente. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, conforme lá Salmos 24, 3 e 4, né? Se o coração estiver contaminado, você não florescerá. E eu vou mais longe. Você não verá a Deus. Veja a importância de proteger o coração. Se o coração não estiver limpo, você não pode ver a Deus. Estudando ainda mais a palmeira, observo outras características. Eles se alimentam por meio de raízes profundas. Se você curvá-la e colocar uma pedra em cima para impedir seu crescimento, ela continuará crescendo. Uma árvore normal aguenta 50 km/h de vento, enquanto a palmeira aguenta 5 vezes mais. Que cortamos uma palmeira próxima à sua raiz. Ela voltará a crescer e, pasme, até no deserto, enfrentando
altas temperaturas, ela continua a se desenvolver. É maravilhoso saber de uma coisa, vou falar agora, que a vida do justo é comparada à palmeira, né? Que coisa maravilhosa. Quero declarar que você crescerá, florescerá e frutificará, ainda que o cenário de sua vida pareça desfavorável e até tente paralisar você, não tema. Há uma promessa: o justo florescerá, não é? Então é tempo de florescer, é tempo de florescer. E esse mês, mulher de Deus, é tempo de florescer todo dia, não é? Mas esse mês é o mês da mulher, né? O mês rosa, né? O mês de março, aí o mês cheio de festividades rosa, né? É o chá rosa, é a mulher rosa, é o congresso rosa, é o culto rosa, né? Então é o mês de florescer. Então vamos com tudo, vamos nos basear aí na palmeira, o justo florescerá. Então isso serve para você, homem que está me ouvindo, né? O Café com Deus Pai é para todos, mas esse mês a gente está dando uma alusão maior em relação à área feminina, porque o dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Todo dia é o Dia da Mulher, mas nós estamos focando aí nesse detalhe. Só suporta o vento quem tem raiz. E eu vou repetir: os justos florescerão como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Que você possa florescer todo dia, o dia todo na sua vida. Que tudo que você fizer seja para a honra e glória do Senhor, não importa o deserto. Se você é plantado, se você é enraizado como a palmeira, pode vir o deserto. Você vai passar cantando e dando glória, porque ela vai se abaixar até no chão. O vento vem com tudo, né? E pega a palmeira e ela vai se curvando, se curvando, se curvando, mas não se quebra. E quando a tempestade passa, ela vem e se ergue, se ergue, se ergue, se ergue, se ergue, se ergue, e assim é você. O vento da vida pode estar tentando te derrubar. As lutas podem estar tentando tirar você do foco. O teu barquinho parece que não vai chegar a naufragar. Não vai. Parece que teu barquinho não vai chegar lá no cais. Mas sabe o que vai acontecer? Deus, ele está no controle de tua vida. E neste barco aí, quem controla é Jesus, né? Ele está mandando o vento e a água e o mar se acalmar, para a embarcação continuar até chegar no cais, em Porto Seguro, né? E Deus te dará a vitória. Creia tão somente. Sabe por quê? Porque a vitória é sua, porque você florescerá como a palmeira. E esta é uma das nomenclaturas do justo, né? Florescerá como a palmeira. Foi o Pai que disse para nós. Amém? Então, se você é justo, coloca lá no comentário salvo, para saber que você está aqui comigo até o final no YouTube. Escreve lá nos comentários salvo e eu vou entender que você ficou comigo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê uma segunda-feira de vitória para você e toda a tua prole. Que o Senhor te abençoe e te guarde com toda sorte de bênçãos. Amém? Deus abençoe sua vida.